Um poltergeist, termo derivado da palavra alemã polten, que significa fazer barulho, e Geist, que significa espírito. Fantasma é um tipo de entidade sobrenatural conhecida por causar distúrbios físicos, seja tentando se comunicar ou atormentar os vivos. E geralmente na forma de objetos se movendo, fazendo barulhos altos, móveis levitando, ligando e desligando aparelhos elétricos, vozes estranhas sem corpo, sussurros ou rosnados, e o mais sinistro, atacando fisicamente as pessoas, com relatos de arranhões, mordidas e tapas em experiências mais graves. O incidente da Bruxa Bell de 1817 é talvez um dos primeiros casos documentados de um poltergeist, mas, com a introdução do cinema e das câmeras, casos passaram a ser registrados, que simplesmente desafiam explicações racionais. Do assustador caso do poltergeist de Enfield, onde uma família de Londres foi aterrorizada por uma força invisível, até portas batendo e ruídos sobrenaturais. E até mesmo a Casa Saleh, uma residência tão assombrada que um grupo de pesquisadores registrou arranhões, sensações de queimadura e objetos se movendo sozinhos durante sua visita televisionada. Então, sem mais delongas, apague as luzes, sente-se e prepare-se para se assustar enquanto exploramos 5 poltergeists flagrados por câmeras. 5. Tour pela casa do corretor de imóveis, Poltergeist. Vamos começar o vídeo com um incidente muito estranho, capturado inadvertidamente durante os ensaios de um corretor de imóveis para um tour pela casa. Dê uma olhada. Uau, são 22h e meu dia foi totalmente preenchido com visitas. Esta linda casa vintage de 1962... Uau, são 22h e meu dia foi totalmente preenchido com visitas para mostrar este logo vintage de 1963. Começando de forma bem comum, a corretora de imóveis pratica suas falas, enquanto observa que a casa em questão foi construída em 1963, quando bem atrás dela, uma porta se abre sozinha, balançando lentamente para dentro. Confusa e assustada, quem grava se vira de repente e recua para a câmera, sem saber inicialmente se era mesmo um invasor humano, o que por si só já é sinistro o bastante. Observando em silêncio por alguns momentos, nenhum outro movimento acontece, e ela pega a câmera para corajosamente ir investigar. Você está sendo filmado. Pode fazer de novo, não tenho medo. Ela checa o batente e as dobradiças da porta para ver se algo causou a abertura, mas não encontra nada. Depois, vai para o corredor.
A casa permanece estranhamente silenciosa enquanto o remetente chama pela entidade, sem obter resposta. Não achando nada de errado nos outros cômodos, exceto pela maior parte da casa em penumbra. Apesar de suas garantias de que havia deixado as luzes acesas, o alarme de incêndio é então inexplicavelmente acionado. Assustadoramente, ao se aproximar do detector de fumaça no teto, ele cai no chão diante dela e desliza em sua direção, tocando ainda mais alto. Exatamente como nós faríamos, a pessoa que gravou o vídeo se vira e foge da casa, sem nem parar para trancar a porta da frente. Em um relato sobre o seu encontro, ela dá ainda mais contexto para a sua experiência assustadora. No primeiro dia na propriedade, sem conseguir entrar porque a porta estava trancada, tentei ligar para minha cliente, mas caiu na caixa postal. Esperei 10 minutos para tentar de novo e enviei uma mensagem de texto que não foi entregue. Esperei mais 5 minutos, eu ouço o trinco da porta destrancar. Eu pensei, ok, talvez minha cliente estivesse lá dentro o tempo todo e não sabia que eu estava do lado de fora até ver minha mensagem. Eu fui até a porta, esperei ela sair e nada. Eu bato de leve e digo, alô, tem alguém aí? Nenhuma resposta, então eu abro a porta e não encontro ninguém lá. Mais tarde, mostrei a casa para alguns possíveis compradores e durante a visita presencial, ouvimos outras portas dentro da casa se abrindo do nada. Tenho 99,9% de certeza de que não foi uma corrente de ar. Outras coisas aconteceram também, mas o que foi realmente assustador foram as portas se abrindo e até ouvir uma voz ecoando de algum lugar. Uma coisa é certa, após ver esse vídeo, os compradores dificilmente terão pressa para adquirir a casa, a menos que queiram dividir com um possível poltergeist. Quatro. Encontro assustador na delegacia de polícia. O seguinte incidente foi capturado por uma câmera de segurança dentro de uma delegacia de polícia na Malásia, tarde da noite, deixando os policiais que assistiam perplexos. Dê uma olhada. Quem está aí, Senhor? Quem está olhando, Senhor? Tem muita gente. Não houve iniciativa sua para marcar o retorno? Sim, eu marquei o dia. O que você disse? Três policiais conversam na recepção quando são alertados por um barulho impossível de distinguir pela qualidade da gravação. Quando uma porta distante à direita se abre para dentro, uma fração de segundo depois, a segunda porta de vidro da entrada se escancara com força brutal, batendo nas dobradiças e quebrando o batente antes que a primeira porta comece a se fechar, lentamente, sem ser tocada. Naturalmente, os policiais se preocupam e verificam o local, mas não encontram motivos ou condições climáticas que justifiquem reação tão forte. Para ser uma pessoa, ela precisaria amarrar uma corda à maçaneta e ter força suficiente para abrir a porta tão violentamente, já que essas portas são feitas de vidro grosso e construídas para suportar tanto o clima turbulento quanto o uso intenso do dia a dia. Alguns sugeriram que uma corda presa a um veículo poderia ser a explicação, e embora isso seja viável, parece improvável. Tanto porque os policiais não parecem reagir a nada específico do lado de fora das portas, especialmente a qualquer perigo, como você imaginaria. Eles teriam sacado suas armas ou confrontado os culpados. Mas também porque as pessoas precisariam abrir e fechar lentamente a porta mais distante, o que parece sem sentido diante da gravidade do outro ato. Ventania, brincadeiras, mudanças de pressão e até acusações de farsa foram usadas para desacreditar o vídeo. Nenhuma dessas explicações foi comprovada, e as reações dos policiais parecem realmente abaladas e confusas.
Também vale lembrar que eles teriam que destruir as portas caras da própria delegacia nesse processo, o que parece improvável. O que você acha desse vídeo? 3. Fantasma no Tribunal do Furacão. Enquanto reformas estavam sendo feitas no estádio de futebol Estado Tomás Aduco, em Buenos Aires, Argentina, uma noite, o segurança começou a ouvir batidas e pancadas misteriosas vindas de baixo e começou a gravar. Dá uma olhada. Acreditem em mim, pessoal, porque isso nunca aconteceu comigo e eu quis gravar. Que droga, a luz está uma porcaria. Tenho minha lanterna para que eu pudesse ver as leis. Adeus. Enquanto o guarda começa a filmar, ele narra que são cerca de 23 horas, e é a terceira vez que ele foi alertado sobre esses barulhos. Ouvimos um barulho constante e ritmado vindo do andar de baixo. Preocupado, ele diz não saber o que está acontecendo, mas quer gravar para provar sua experiência. Latindo para baixo, em direção ao porão ou estacionamento do estádio. O barulho fica mais alto e incessante à medida que ele desce, soando quase como ecos de tiros, até que ele chega à fonte. Que te pariu. A concha da Lora, a concha da Lora. Mas como diabos pode ser que não tenha nada? É a terceira vez que entrou. Não tem nada. Quero ir embora. Quero ir. Uma porta de madeira dos vestiários temporários é batida repetidamente contra o batente por uma força invisível, até cessar. Só ao empurrar a porta e entrar na sala, ele percebe que não há ninguém. Enquanto ele anda pelo local, mostra que está sozinho na sala, sem nenhum fator artificial que explique o comportamento anormal da porta, de forma assustadora. Quando ele se vira, uma sombra estranha passa na frente dele, aparentemente despercebida pelo segurança. Ela se move de um lado para o outro diante da câmera, em velocidade antinatural e em câmera lenta. Parece assumir a forma de uma pequena figura humana e parece estar balançando o braço como se estivesse andando. Embora apareça na tela por apenas uma fração de segundo, parece escura e densa demais para ser a sombra de quem fez o upload, além de ter um formato totalmente diferente e se mover de maneira estranha. Os comentários do vídeo destacam o quanto o segurança parece assustado e como isso é perceptível. Seus gestos e narração tímida são totalmente espontâneos. Um comentário não verificado diz que a pessoa também trabalhou lá. Pela manhã, encontraram os seguranças sentados fora do estádio, recusando-se a voltar e exigindo transferência para o turno diurno. Acho que a maioria faria o mesmo, ou pelo menos pediria um aumento de salário. Número 2. O assombro de Enfield. Clássicos costumam ser mais confiáveis. Já discutimos o caso Enfield várias vezes, e você provavelmente já o conhece. Se você gosta do paranormal, nenhum vídeo de poltergeist estaria completo sem citá-lo. Preferimos mostrar o que muitos consideram uma atividade poltergeist real do que um vídeo paranormal falso do TikTok. Tudo começou na noite de 31 de agosto de 1977, tudo como de costume, no número 248 da Green Street em Londres, lar da família Hodgson, Billy, de 7 anos, Johnny, de 10, Janet, de 11 Margaret, de 13 e a mãe deles, Peggy. Durante a noite, as camas dos meninos começaram a balançar sozinhas. E quando Peggy subiu para investigar, ela viu uma cômoda pesada se mover pelo quarto das meninas, como se fosse empurrada por uma mão invisível, aparentemente tentando bloquear a porta para que não fosse aberta. Esse é o ponto inicial da assombração, e nos 2 anos seguintes, os Hodgsons ouviram batidas estranhas. Por toda a casa, fósforos se acendendo espontaneamente, objetos voando pelo cômodo, móveis levitando, poças de água aparecendo aleatoriamente no chão e até vozes ásperas e sem corpo. O mais impressionante é que não só a família relatou vivenciar esse tipo de atividade.
Mais de 30 testemunhas atestaram o tormento dos Hodgson, incluindo não apenas investigadores paranormais e jornalistas, mas também 2 policiais em serviço que admitiram seus próprios relatos paranormais. A policial Carol Heaps e sua parceira foram chamadas à casa após uma ligação de emergência feita por Peggy Hodgson e seu vizinho Vic Nottingham. Após uma onda de atividade poltergeist, e embora estivessem céticas ao chegar, elas também logo experimentaram fenômenos inexplicáveis. Ela saiu do chão, quase meio centímetro, eu diria, e eu vi ela deslizar para a direita, cerca de 1 metro a 1,20 m. Ela parou, e eu verifiquei se era possível que tivesse deslizado pelo chão. Coloquei uma bolinha de gude no chão para ver se ela iria na mesma direção que a cadeira foi. E não foi, não rolou nem um pouco, eu verifiquei isso. Não rolou, sem explicação nenhuma. O relato de WPC Heap dá bastante credibilidade a esse caso. Não só porque o papel de um policial deve ser autoritário, confiável e não dado a fantasias, mas também porque vem de uma policial feminina. Dado o clima patriarcal da Grã-Bretanha nos anos 1970, não haveria motivo para apressar-se em desacreditar sua posição, a menos que realmente acreditasse no que testemunhou. Investigadores paranormais da Sociedade para Pesquisa Psíquica, Guy Lyon Playfair e Maurice Gross, afirmaram que, embora as crianças Hodgson tenham exagerado ou forjado parte da atividade, depois que o caso ganhou notoriedade, ainda havia muita atividade poltergeist que simplesmente não podia ser explicada e que uma entidade era a responsável. Gross teria tido conversas regulares com a entidade, que respondia às suas perguntas por meio de uma série de batidas pela casa. Como na gravação seguinte, em que uma sala cheia de testemunhas viu um objeto voar e atingir Gross logo após ele perguntar se o poltergeist brincava com ele. E a verdade é que sim, você é um espírito masculino. E 2 pra. É verdade, você é um espírito masculino. Você morava nesta casa? Sim, você morava, não é? Foi há mais de 50 anos. Sim. Você morreu nesta casa? Você faleceu? Você faleceu nesta casa? Agora? Por que você está aqui? Você está infeliz? Você não está infeliz? Mas por que você está aqui? É porque você quer nos dar uma mensagem especial? Não, você não quer nos dar uma mensagem especial? Você está brincando comigo? Ah, certo. Ah, talvez. Ah, enquanto eu faço a pergunta, você está brincando comigo? É através disso, através da caixa de carboidratos e o travesseiro bem na minha cara. Muito obrigado, foi uma ótima resposta. Apesar de muitos filmes, séries, livros, documentários e podcasts, o caso da assombração de Enfield segue sendo, em grande parte, um mistério desconcertante. Os acontecimentos paranormais na Rua Green 248 acabaram diminuindo até cessarem completamente em 1979 e até hoje, tanto Janet quanto Margaret insistem que as assombrações foram reais. Sempre fui um pouco cético em relação a esse caso. Com certeza houve coisas que não foram explicadas, e é fascinante, mesmo assim. O que você acha disso? Número 1. O poltergeist da Casa Saley. Construída em meados do século XIX na 508 North 2ª Street em Atchison, Kansas, parece por fora ser uma casa perfeitamente comum e desocupada. No entanto, dizem que ela abriga um dos poltergeists mais ativos da história americana. Apelidada de Casa Saley, a propriedade já foi investigada por Marad. Pesquisadores paranormais ao longo das décadas, como esta equipe, que vivenciou uma série sinistra de atividades durante uma visita em 1994. Os fenômenos nesta casa, de acordo com a família que mora aqui, são causados por Sally, o espírito de uma criança de 7 anos. Eles creem que Sally causa atividade paranormal, como luzes piscando e apagando sozinhas. Misteriosamente, como visto neste vídeo caseiro no lado esquerdo, fotos da família apareceram com borrões e descoloração incomuns, deixando nossos especialistas em fotografia perplexos. Explorando a casa junto com a família animada que morava lá na época, os pesquisadores e a equipe de filmagem sentiram estranhos bolsões de ar frio e descargas de eletricidade estática.
O que, por si só, eles dizem, não é suficiente para convencê-los, mas logo eles recebem muito mais do que esperavam. Tem uma garotinha parada bem ali, bem no topo da escada. Olá? Esse é o seu nome, Sally? Sally? Tudo bem? A equipe dos Sightings ficou surpresa por Peter James ter identificado corretamente a entidade. Estou sentindo muita resistência bem aqui na porta, o que significa que seja lá o que estiver no quarto quer que eu saia. O médium Peter James, que acompanhou o grupo e não sabia nada sobre a história do 508 North 2ª Street, nem sobre detalhes da atividade paranormal, teria testemunhado uma garotinha vestida com roupas de época e que a chamou corretamente de Sally. Um fato posteriormente corroborado pela equipe de pesquisa, quando descobriram que uma criança chamada Sally Isabel Hall realmente viveu e morreu na casa em 1905. Aqui, ele sentiu uma tristeza avassaladora. Aqui, ele disse, estava Sally, mas o marcador era tão antigo e desgastado pelo tempo que as letras haviam desaparecido. Mas quando o Sightings verificou os registros do cemitério, descobrimos que o lote 1, quarta fileira a oeste, era o local de descanso final de Sally Isabel. Enterrados em um cemitério local. O túmulo exato foi então identificado por Pedro, apesar da inscrição original estar desgastada. E na opinião da família, isso pelo menos significava que agora eles sabiam quem era o aparente responsável pela assombração. Mas logo as coisas tomaram um rumo muito perturbador. Por que você não se senta? Dá pra perceber que você está ficando sem fôlego agora? Sally. O que eu te disse? Sally, estamos te vendo e sabemos que você está aqui. Quem ou o que quer que fosse responsável por esses arranhões dolorosos atacou repetidamente ao longo do dia. Em um certo momento, novas marcas começaram a aparecer no estômago do Jeff. Então fiquei chocado ao ver marcas misteriosas se formando na testa dele. Se a origem dessa atividade bizarra está dentro do Jeff ou em alguma entidade externa que busca atenção, o resultado ainda é inexplicável. Pra mim, agora sim, ele sentiu o frio passar por ele. Ele já te arranhou aí. Minhas costas estão ardendo. Você está bem? Sim. Só não fique assustado. Não há nada a temer. Lembre-se. Você está no controle aqui, então não. MC. Eu ouvi aquele choque elétrico. Algo está bem aqui na minha mão. Você está ouvindo? Caiu na minha mão, acertou bem ali. Olá. Fácil. Em duas ocasiões diferentes, Jeff, o pai da família, foi agredido por um atacante invisível, resultando nas letras MC sendo profundamente arranhadas em suas costas. Enquanto ele observava Pedro tentando se comunicar com o espírito maligno, cortes longos começaram a aparecer em seu antebraço, peito e cabeça, tudo isso à vista do cinegrafista e dos pesquisadores, provando que ele não tinha feito isso em si mesmo de alguma forma. Sally parecia reservar uma hostilidade especial aos homens, sendo Jefferson geralmente o mais afetado pelas atividades poltergeist e ações prejudiciais. Na investigação, a equipe contatou ex-inquilinos que relataram experiências parecidas com as da família atual, incluindo este relato assustador. Estávamos todos de mãos dadas, e em um momento, meu marido apertou a mão dela com força. Disseram para não soltarmos, para não quebrarmos o círculo. E ele segurou bem forte porque estava sentindo muita dor. Foi estranho porque ele nunca tinha sentido essa dor antes. Mas depois, descobrimos que ele tinha sido arranhado nas costas por uma mão em 3 ocasiões diferentes. Isso deixou, acho que foram 11 arranhões bem no centro da parte superior das costas dele, na região dos ombros. Esses são os arranhões que apareceram durante aquele exorcismo, e enquanto a família ficou longe da casa, os arranhões não voltaram. Hoje, a casa Sally está vazia. Ela foi transformada em uma atração turística, permitindo que você passe a noite lá e faça suas próprias investigações.
De forma preocupante, é preciso assinar um termo de responsabilidade pelo risco de lesões pessoais. Nenhum ferimento grave foi relatado desde os últimos inquilinos em 1994. O que você acha desse aqui? Esses foram 5 casos assustadores de poltergeist capturados em câmera. Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários e conte se já teve alguma experiência com poltergeist. Obrigado por assistir, continue procurando e nos vemos na próxima vez.